Olá, turma. Eu sou a professora Cristiane, professora de ciências, tá? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos lá, vamos pegar nosso livro didático, tá? Hoje a professora vai falar um pouco, vai recapitular o conteúdo que foi ministrado na última aula, tá bom? Falamos sobre as leis de Newton, né? Vamos relembrar um pouquinho dessas leis de Newton. Primeiro, nós temos 3 leis, né? A primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, que nós vamos estudar cada uma delas hoje. Vamos relembrar, tá? Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre essa história. Vocês lembram que eu citei sobre o filósofo, né? O Aristóteles, que ele era um filósofo antes de Cristo, 322 anos antes de Cristo, tá? Então, o Aristóteles, ele falava que o movimento de um corpo dependia de uma ação aplicada, né? Logo assim que a força deixasse de ser aplicada, o objeto poderia cair. Então, essa daqui foi a invenção, né? O pensamento de Aristóteles. Aqui, gente, nós temos o quê? Nós temos Galileu, aí nós temos o Galilei, né? À esquerda, e o Isaac Newton, à direita. Eles foram pensadores que contribuíram para o desenvolvimento dos estudos sobre o movimento, tá? O último fez 3 enunciados sobre o movimento e suas causas, que foram conhecidas como as leis de Newton, que são as leis que nós temos hoje, né? Que nós vamos estudar hoje. Então, vamos falar um pouquinho, vamos relembrar um pouco sobre a primeira lei de Newton. Essa primeira lei de Newton, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre a inércia, né? Então, essa primeira lei de Newton, chamada do princípio da inércia, ela tem a ver com algo que você já esteja bastante acostumado. Lembra o que eu falei? Por exemplo, vocês estão no carro dos pais de vocês ou no carro de alguém, certo? Então, vocês precisam o quê? Vocês precisam, de repente, vocês precisam estar com cinto de segurança, vocês estão em inércia. Mas, de repente, esse carro, ele dá uma freada muito brusca. Acontece isso, né? O que vai acontecer, professora? Acontece que o nosso corpo, gente, o nosso corpo, ele vai para a frente. A tendência é essa, o nosso corpo, ele vai para a frente. Isso porque a inércia, ela diz que todo o corpo que continua em seu estado de repouso ou em movimento com a velocidade, né? Com essa velocidade constante, o mesmo que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força. Ou seja, se o carro estiver 70 por hora, né, de repente ele freia, o seu corpo tem a tendência de continuar 70 por hora com esse impacto, a não ser que você esteja com cinto de segurança, tá bom? Então, isso seria a primeira lei de inércia. É igual aqui está falando, gente, como vocês estão observando essa imagem, né, que aqui está dentro de um ônibus, certo? Aqui nós temos o quê? Temos passageiros dentro do ônibus, em repouso, né? Em relação ao piso. Quando o motorista aciona o freio bruscamente, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que eu acabei de dar o exemplo para vocês. A tendência das pessoas, se não estivessem segurando, elas vão para frente, né? Dá aquele impacto. Então, elas vão para frente, é capaz de cair, a não ser que elas estejam com cinto de segurança. Isso no caso, isso só ocorre se houver alguma força, algum empurro. Então, quando eu falo de força, tem a ver com empurrão, com puxão, né? Que tem que tirar, isso seria uma força resultante. Que isso está na primeira lei de Newton. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da segunda lei de Newton. Vamos lá para a página 11, tá? Aqui eu só estou fazendo uma recapitulação do conteúdo que foi ministrado, tá? Na última aula. Aqui vamos falar um pouco da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, vocês lembram que aqui, aqui nessa imagem está falando sobre um trem, né? Que ele tem bastante massa. Quando eu falo massa, eu falo o peso dele, tá? O peso dele. Então, aqui eu falei para vocês na última aula que a segunda lei de Newton tem a ver com o quê? Com aceleração, né? Aceleração da dinâmica, né? Com aceleração é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos imaginar o quê? Vamos imaginar um Fusquinha. Um Fusquinha é um carro pequeno, certo? Um carro pequeno que ele tem um motor.
E nós temos um caminhão. Um caminhão, vocês sabem que é grande, mas tem o mesmo motor do Fusquinha, ok? Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que os dois, eles vão arrancar. Quando acontece, quando eles soltam a sinaleira, o que, que vai acontecer? Por exemplo, quem é que vai sair primeiro? Quem é que vai arrancar primeiro? O Fusquinha ou o caminhão? Com certeza que é o Fusquinha, né, gente? Por quê? Porque a quantidade é o tamanho dele. Então, quanto menos a massa, mais a velocidade ele tem. Sendo que os dois, eles têm o mesmo motor. O Fusquinha tem o mesmo motor do caminhão. Mas a massa, o caminhão, ele é mais pesado, né? Então, ele vai mais lento. Já que o Fusquinha é menor e tem o mesmo motor do caminhão, ele vai bem mais rápido. É igual quando está no sinal, o sinal fecha, aí nós temos a moto e nós temos o carro. Quem é que vai primeiro? Com certeza é a moto, porque é a quantidade de massa. Então, massa é o tamanho, é o peso. Tudo isso influencia, tá bom? Então, aqui, como eu falei para vocês, eu dei o exemplo. Qual deles vai arrancar primeiro, né? Mais rápido? Como eu falei para vocês, que é claro que é o Fusca, porque ele é menor e tem menos peso, que significa massa. Ou seja, a aceleração vai aumentar, tá? Ou diminuir a velocidade do movimento que vai agir sobre o carro, sobre o corpo. Tá bom, turma? Essa aceleração vai depender do quê? Vai depender diretamente da massa envolvida do processo, ou seja, da aceleração. Ela vai mudar com rapidez do corpo, aumentando a sua velocidade. Tá? Então, com o motor, o Fusca com o motor e o caminhão com o mesmo motor, o que vai acontecer é que o Fusca vai aumentar mais rápido a sua velocidade em função do tamanho da massa que tem o carro. Então, a massa influencia muito. Isso aqui significa o quê? Significa a segunda lei de Newton, tá bom? Como vocês estão observando aqui essa locomotiva, né? Ela é responsável por colocar o trem em movimento. Como um trem tem muita massa, que vocês estão observando, esse trem aqui tem muita massa, né? É difícil o quê? Aumentar ou diminuir a sua velocidade. A velocidade dele é lenta, porque a massa dele ele tem muita massa, ele é muito grande, então significa que o peso dele é bastante. Então, isso daqui, só para vocês lembrar da segunda lei. Vamos lá falar um pouquinho da terceira lei de Newton, tá? Aqui na página 14, tá, gente? Aqui seria o quê? Como eu falei para vocês. Aqui ainda é da segunda lei. Você já reparou que quando a luz verde do semáforo se acende, os motocicletas, né, as motocicletas saem bem rápido do que os automóveis, tá? E o que? Os automóveis saem bem mais rápido do que os ônibus. Isso ocorre porque acelera o motor, que tem menos massa. É mais fácil do que acelerar um carro, que tem mais massa. E acelerar um carro é mais fácil do que acelerar um ônibus, que tem ainda mais massa do que um carro. Então, quanto menor, menos massa, mais aceleração vai ter, tá bom? Isso nós podemos ver no nosso dia a dia, tá bom, turma? Isso daqui seria a segunda lei de Newton. Agora vamos lá falar um pouquinho da terceira lei, para poder finalizar. Aqui vamos falar um pouco da terceira lei de Newton, né? A terceira lei já está falando. Essa terceira lei é o quê? É o princípio da ação e da reação, né? Quando eu falo que é o princípio da ação e da reação, é nela que diz o quê? É nela que diz toda ação equivale a uma reação. Isso se tem no nosso dia a dia também, certo? Que vai até uma mesma intensidade, ou o quê? Um sentido contrário, tá, turma? A mesma direção. Esse princípio de ação e reação diz que toda ação tem sobre um corpo há uma reação da mesma intensidade, uma mesma direção, no mesmo sentido também. Tá bom? Então você já sabe agora por que quando eles lançam aqueles carros novos, né? Eles dizem assim na propaganda: tem de 0 a 10 segundos, né?
tem de 0 a 100 em segundos. O que significa isso, gente? Significa a aceleração desse carro, né? Significa a aceleração do carro que tem a ver com a força do motor, tá? Que vai agir sobre o carro para tirar ele da inércia. Quando eu falo tirar ele da inércia, eu estou me referindo se movimentar, se acelerar, tá bom? Para chegar no seu destino mais rápido. Então, isso tem a ver com a lei de quê? Tem a ver com a lei da ação e da reação também. É aqui igual como nós estamos observando esses bombeiros aqui, que eles estão segurando uma mangueira, né, de combate ao incêndio. E são necessários vários bombeiros, porque essa mangueira é muito forte, a quantidade de água que sai nela. Então, se eles não segurar, qual é a reação dela? Se ele soltar essa mangueira, a mangueira vai para cima deles, é uma reação. Então, aqui está tendo uma ação deles segurando ela, e se soltar, essa mangueira vai contra eles, vai ter uma reação. Justamente por isso que a terceira lei diz que, a terceira lei de Newton fala que toda ação tem uma reação, tá? Olha aqui, há diversas situações em que a atuação de uma força resultante numa ação produzida por ela ao empurrar uma parede, tá? Estando sobre o skate ou sobre o patins, por exemplo, você próprio é empurrado para trás. Isso seria uma reação, tá? Ou seja, você empurrou a parede. Quando você está empurrando a parede, está tendo uma reação contrária, certo? Então, você está tendo a ação de empurrar essa parede, de empurrar essa rocha. Qual seria a tua reação? Há uma reação contra você, que seria a parede, né? Mas a parede também empurrou, que seria a reação, tá? A situação como essa está no centro da terceira lei de Newton, tá? É uma coisa bem simples mesmo, tá? Aqui, o que aconteceria com a mangueira se os bombeiros soltassem essa mangueira? Se eles soltassem essa mangueira, como a água é muito forte, essa água vinha para cima deles, então ia ter uma reação contra eles, certo? O que aconteceria se, ao utilizar a mangueira, os bombeiros estivessem em uma superfície extremamente lisa e sem nenhum lugar para se segurar e se apoiar? Com certeza, a reação deles, gente, era cair, né, se machucar. Essa situação dos bombeiros ilustra o princípio da ação e da reação, descrita na terceira lei de Newton. Isso porque o sistema da vazão de água empurra a água para cima, que seria a força, a ação, para fora da mangueira. Com a reação, a água também empurra a mangueira com grande força, no sentido oposto, tá? Por isso, são necessárias bastante pessoas para segurar essa mangueira. Gente, então isso daqui, o que eu acabei de falar para vocês, é um pouquinho da terceira lei de Newton. Então, vamos relembrar o que nós estudamos nessa aula e na aula passada, tá? Primeiramente, nós vimos sobre o que a primeira lei de Newton, que seria o que? A primeira lei de Newton fala sobre o princípio da inércia, lembra? A segunda lei de Newton fala o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton fala sobre a ação e a reação, tá bom? Agora, isso foi para vocês relembrar, tá? Que foi passado na última aula. Agora vamos fazer um pouco de atividade. Vamos lá, vamos pegar nosso livro, tá bom? Olá, turma. Vamos lá, vamos fazer mais uma atividade. Pegue o livro didático, tá? Nós temos uma atividade na página 17 e na página 18 do livro de atividade, como vocês estão observando aqui, tá? Nessa atividade, vocês vão responder, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira questão que está falando de um teste de colisão, né? Que são realizados com veículos para verificar o que é a segurança de seus dispositivos, como o cinto de segurança, o airbag, né? A imagem mostra um desses testes. A letra A está falando por que nessa batida frontal o corpo é aparentemente projetado para frente. Aí você vai falar o porquê que o corpo dele é jogado para frente, né?
Lembra que eu falei da intensidade, tá? Porque o movimento ele continua, tá, gente? Ou seja, ele é projetado para frente. Lembra que eu falei se o carro está 70 por hora e você não está usando algum cinto de segurança, se dá alguma freada brusca, o que acontece? A tendência seria que você, se ele freia, a tendência seria você continuar 70 por hora. Você dá aquele impacto para frente, certo? Agora, se você estiver com cinto de segurança, não, você tem todo o apoio de se apoiar, não ter nenhum problema, certo? Aqui nós temos a letra B. Se esse carro estivesse parado e o outro veículo batesse na sua traseira, qual seria a tendência, né, de movimento do motorista? Qual seria a tendência dele, turma? Olha só, em uma batida na traseira, o carro seria movimentado para frente. Normal, né? E o que aconteceria com o motorista? E o motorista teria seu corpo projetado para trás, tá bom? Isso seria se tivesse ocorrido alguma batida de carro. C. Por que usar cinto de segurança é importante? Aí você vai explicar, tá? Aqui eu tenho a segunda questão, tá falando uma pessoa anda de skate em uma pista horizontal. Ela se movimenta ao ser submetida a uma força resultante, aquela força que é contra o atrito, né? Quando se imposiciona, né? Imposiciona para frente. Suponha que, de repente, essa força resultante passe a ser zero e que a pista, né, seja muito lisa. O skate vai parar imediatamente quando a força resultante deixa de existir. Por quê? Aí você vai explicar, tá bom? Então você vai falar, o skate, né, vai parar, né? Como a força resultante é zero, é nula, né? Por inércia, o corpo vai continuar se movimentando em linha reta. A velocidade constante é que haja uma força externa, tá bom? Então, seria a segunda questão. A terceira questão, vamos lá. Duas pessoas puxam uma caixa pesada com o auxílio de uma corda. Uma delas faz uma força de 20 newtons e a outra uma força de 15 newtons. Enquanto elas puxam a caixa, há uma força de atrito entre a caixa e o solo, que é de 30 newtons. Aí você represente aqui graficamente, né, essas forças na imagem. Tá aqui, ó. Nós estamos puxando aqui. Aqui há uma força, um atrito. Qual seria o atrito? O piso, gente. Aí você vai fazer aqui sua continha. Qual o valor do sentido da força resultante? Aí você vai fazer a sua conta. Você vai pegar, você vai somar, né? Tudo isso como foi eu expliquei para vocês, tá? Quando os vetores estão opostos, quando os vetores eles estão na mesma direção, você soma. Se por acaso estiver em direções opostas, você vai subtrair. Não esqueçam disso. Essa atividade fica na página 17. Aí vocês peguem a página 18, tá? E respondendo essa atividade aqui, olha, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se a professora demorar a responder, é porque eu estou tirando dúvida dos seus colegas, mas eu irei responder, tá bom? Então, a atividade fica no livro didático, tá? Na página 17 e na página 18, ok? Vamos lá iniciar nossa atividade fazendo. Se não entendeu, perguntem que eu tiro a sua dúvida. Ok, turma? Então, até a próxima aula.